Olá, pessoal. Chegou até mim duas dúvidas, tá? Duas questões do livro do SAS, livro 2, claro, tá? Módulo 4, Matemática 2, tá? E eu vou resolver essas duas questões detalhadamente aqui com vocês. Acompanhem comigo. A primeira questão é essa questão número 6, que diz o seguinte, ó. Jogar bilhar para muitos, né, pura diversão. Porém, para aqueles mais observadores, é uma bela aula de geometria plana. Durante o jogo, cada vez que uma bola bate numa tabela, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Olha só que interessante essa afirmação aqui. Olha, ele está me dizendo que cada vez que a bola bate numa tabela, tá, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa informação é muito importante para a resolução dessa questão, tá? Assim, quem conhece essa propriedade leva uma enorme vantagem no jogo. Na mesa de bilhar representada na figura, existe uma bola em A que deverá ser lançada na caçapa em D. Está aqui no desenho, né? Bola em A, queremos chegar aqui. Porém, devido à obstrução gerada pela localização de uma outra bola no ponto P, tá bem na linha, né? O jogador deverá usar todo o seu conhecimento de geometria plana e o seu talento para, com uma só tacada, encaçapar a bola que está em A na caçapa D. Para isso, ele usa os pontos B e C, indicados na figura como referencial, para descrever a trajetória ABCD. Então, ele vai vir aqui, ó, ABCD. Eu já vou traçar aqui, ó, o movimento que ele vai fazer, a trajetória, tá? Vai pegar a bola que está em A, vai mirar aqui no ponto B, do ponto B vai rebater lá no ponto C, e do ponto C, então, ele vai encaçapar a bola D, tá bom? Continuando aqui. Sabendo que BA é uma bissetriz externa, olha só. Então, vamos de novo destacar aqui, ó, BA, outra informação importante. Bissetriz externa e DA, uma bissetriz interna desse triângulo BCD. Opa, vamos fechar esse triângulo então? BCD, tá? Aqui, ó. Eu vou até prolongar um pouquinho esse lado, vou até prolongar para mais, tá? Porque como eu tenho uma bissetriz externa, né? O ângulo externo é o ângulo formado entre o prolongamento de um lado com o outro lado do triângulo, né? E onde é que nós temos uma bissetriz externa? Em BA. Ó, BA é uma bissetriz externa. Então, eu vou pegar aqui, ó, vou prolongar esse BA, tá? É uma bissetriz externa, né? Ela divide este ângulo aqui, ó, ao meio. Que inicialmente eu não sei que ângulo é esse, obviamente, né? Não temos essa medida. Eu vou chamá-lo de alfa, tá? Então, todo esse ângulo aqui, né, ele foi dividido ao meio. Deixa eu só melhorar aqui meu desenho, ó. Todo esse ângulo externo foi dividido ao meio por conta da bissetriz, né? Então, eu vou chamar de alfa cada uma dessas partes. Perfeito? Muito bem. Agora voltamos aqui para o comando da questão. Depois eu vou falar sobre a bissetriz interna, tá? Que ele também comenta ali. O que que ele quer, né? Qual é o pedido aí, né? Qual é o comando? É correto que a medida do ângulo DAB. Ele quer o ângulo DAB. DAB. Ele quer esse ângulo que está aqui, tá? E eu vou chamar esse ângulo de θ. Não sei quanto é que vale esse ângulo aqui. Mas eu sei que eu vou destacar em vermelho também que eu tenho uma bissetriz interna que é a DA. DA é uma bissetriz interna do triângulo, ó. Prolongar aqui, ó, a minha bissetriz, tá? Bissetriz interna, bissetriz externa, tá? Então, esses dois ângulos aqui são idênticos, que eu vou nomeá-los de beta, cada um deles, tá? Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Consequentemente, esse outro ângulo aqui também é beta, porque a bissetriz divide esse ângulo em dois ângulos congruentes. Agora, olha só. Lembra que ele falou
que cada vez que a bola bate numa tabela, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão? Então, se eu estou saindo daqui do A e eu bati na tabela aqui, né, em ponto B, ó, esse ângulo de incidência pelo lado direito é alfa. Então, o ângulo que vai sair aqui, ó, tem que ser o mesmo, ou seja, alfa também. Então, já posso concluir que esse ângulo aqui é o mesmo. E daí já dá para descobrir quem é alfa, né? Porque a soma dos três tem que fechar meia volta, né? Tem que dar 180 graus. 3 alfa é igual a 180, o que leva a gente a concluir que 180 dividido por 3, o alfa é 60. Tá? Agora, outro detalhe. Se eu olhar aqui, quando eu comecei a atacar, né, na bola A, né, para bater em B, né, pelo lado direito, em relação a essa bissetriz externa, o ângulo de incidência é alfa. Pelo lado esquerdo, o ângulo também é alfa. Então, esse ângulo aqui, quando eu rebater lá, tem que ser o mesmo. Correto? Ó, esse ângulo tem que ser exatamente igual a esse. Por quê? Porque os ângulos de incidência e de reflexão são iguais. Logo, posso concluir, pelo mesmo raciocínio, que aqui dentro, ó, tem que ser o mesmo ângulo. Bom, aí já é o suficiente para eu descobrir o beta. Qual é o meu objetivo? Né? O meu objetivo é chegar em θ, mas para chegar em θ eu vou olhar para esse triângulo DBA. Ó. DBA. Se eu descobrir o beta, uma vez que eu já sei quem é alfa, né? Esse beta mais esses alfa mais o θ tem que fechar 180. Mas como descobrir beta? Vou ter que olhar para o triângulo BCD. Esse triângulo aqui, ó. A soma desses ângulos tem que fechar 180. Então, eu tenho 2 alfa e 2 beta, certo? Porque esse ângulo foi dividido em 2. Então, 2 alfa mais 2 beta tem que dar 180, por conta da propriedade da soma dos ângulos internos. 2 alfa mais 2 beta tem que fechar 180. Só que a gente já sabe que alfa é 60, né? Então, aqui vai dar 120 mais 2 beta igual a 180. Consequentemente, 2 beta vai ser igual a 180 menos 120. Vai dar 60, né? Ele é um triângulo equilátero, né? Se deram de conta disso, né? Ele é um triângulo equilátero. O ângulo todo ali é 60 graus. Então, o beta, que é uma das metades, é 30 graus. Agora, para calcular o θ, como eu disse, tu vais olhar para o triângulo BAB. Beta mais 2 alfa mais θ tem que dar 180. Beta, deixa eu escrever aqui, ó, mais 2 alfa mais o meu θ tem que fechar 180. A gente sabe que beta é 30, o alfa é 60, então ali vai dar um ângulo de 120 graus, mais o meu θ igual a 180. Então, 120 com 30 dá 150. Quando eu passar para o outro lado, 180 menos 150 dá 30. Então, facilmente o θ é 30 graus. Só que ele quer esse ângulo em radianos. Bom, ou tu testa as alternativas ou faz aquela regrinha de 3, né? Π radianos é 180 graus, né? Quanto que é 30 graus? Ou simplesmente lembra que o 30 graus, né, ele equivale a π sextos radianos, né? Porque π radiano, tá? Π radiano é 180. 180 dividido por 6 é 30. Então, essa resposta aí, π sextos, ó, é a letra C, Canadá. Tranquilo, galera? Porque está um pouquinho chatinha, tem que fazer o desenho, obviamente, né? E pensar com bastante calma nas informações que ele te dá no texto. A outra questão que chegou para mim é a questão número 7. Tá? E essa julgo eu mais difícil ainda do que a número 6, comentada anteriormente. Tá? Novamente, vamos às informações, né? O que nós sabemos, o que o texto está me dizendo. Novamente, tem a ver com jogo de bilhar. Tá? Em sua vez, jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, que está aqui, de forma a acertar a bola 9 e fazê-la cair em uma das caçapas da mesa de bilhar, de uma mesa de bilhar. Como a bola 8 encontra-se entre a branca e a 9, que a gente consegue ver aqui ó, na projeção em linha reta, né? A 8 está
bem na frente. Esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da mesa, de forma que ao rebater, ela sai uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90 graus, com a trajetória da tacada, conforme ilustrado na figura. Então, o que ele vai fazer? Né? Ele vai rebater nessa tabela aqui, para bater na 9 e cair lá na caçapa de baixo do lado direito. Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9. Considere um sistema cartesiano de eixos sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define a sua posição nesse sistema. Então já dá para ver aqui, ó, que eu tenho o eixo X aqui e o eixo Y aqui, então a origem está aqui. Tanto pelos números já dá para ver, né? 0, 5, 2, 3, né? Então está aumentando aqui, aqui começa o marco 0, para cá 3. Tem algumas coordenadas, né? Das posições, por exemplo, da bola 9, já dá para ver aqui as coordenadas da bola 9, né? 13 e 3. E aí tem algumas outras informações. Mas vamos continuar o texto aqui, tá? As coordenadas do ponto que representa a bola 9 são 13 e 3. O centro da caçapa de destino tem coordenadas 6 e 0, que é aqui onde a bola 9 vai cair realmente. E a abscissa da bola branca é 0,5. Então a gente não sabe a ordenada, ele não deu. Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola branca. Então a pergunta é justamente essa. Né? Ele quer saber quem é esse valor de y aqui. A coordenada da bola branca. Eu já sei que é 0,5 para x e um certo valor para y. Tá? Essa bola branca. Agora a questão é essa. Quem é o y? Bom, como que eu vou atacar esse exercício? Percebam, né, que por essas trajetórias retilíneas, né, aqui eu tenho um triângulo, ele é um triângulo retângulo, tá? E, consequentemente, aqui esse outro triângulo aqui, ó, ele também é retângulo, né, que essas linhas aqui são paralelas aos eixos cartesianos, certo? Então, certamente aqui, ó, eu tenho um triângulo retângulo também, então eu tenho dois triângulos retângulos. O meu objetivo é, será que esses triângulos retângulos vão ser semelhantes? Porque se eles forem semelhantes, eu posso, né, pensar aí em estabelecer uma proporção, enfim, tá? Agora, interessante, né? Como a gente sabe as coordenadas da bola 9, que é 13 e 3, tá? E o meu eixo X ele está alinhado aqui, nessa base da mesa, né? Então aqui eu marco 0, 0. Então esse cateto aqui, ele vale justamente essa ordenada aqui, né? A distância, né? Daqui até aqui, que é 3 unidades. Tá? Aqui eu tenho 3. E de 3 até 6, né? Na parte de baixo, o outro cateto, ó, de 3 até 6 é 3 também. Então, me leva a concluir que esse é um triângulo retângulo isósceles. Perfeito? Agora eu vou mudar de tela para a gente pensar um pouquinho mais sobre isso, tá? Que eu já deixei aqui umas linhas traçadas. Olha só, vamos voltar na nossa ideia de novo. A gente sabe que aqui nós temos um ângulo reto, tá? E que esse cateto é 3 e este também é 3. O que eu vou fazer? Eu vou prolongar essa linha pontilhada aqui, ó. Vou prolongar ela, tá? Vou prolongar ela. Deixa eu melhorar aqui, pegar mais ou menos uma referência aqui, ó. Prolonguei ela, vou prolongar aqui o meu eixo X e o meu eixo Y, tá? Muito bem. Por quê? Porque eu já sei que esses dois triângulos, né, eles têm um ângulo de 90 graus, eles têm um ângulo em comum. Se eles tiverem mais um ângulo em comum, eles vão ser semelhantes pelo primeiro caso de semelhança, né, o caso ângulo-ângulo, que eu falei em aula, né, que é o caso que mais a gente usa para concluir se dois triângulos são semelhantes ou não. Agora veja bem, né, vou prolongar de novo aqui esse outro lado da mesa aqui, ó, tá? Vou prolongar aqui esse outro lado da mesa, tá? Percebam que, se eu marcar, vou trocar de cor aqui, eu vou botar um vermelho. Se eu marcar esse ângulo aqui entre essa reta e esta, né? Eu tenho aqui retas paralelas cortadas por uma transversal, certo? Se eu marcar esse ângulo aqui e chamar ele de alfa, ok? Esse ângulo aqui, ó, vai ser alfa também, certo ou não? Ó, vou prolongar essa linha pontilhada aqui, ó, porque ela é paralela ao eixo X, né? Então, eu tenho aqui 3 retas paralelas cortadas por uma transversal. Então, certamente, este ângulo aqui dentro é alfa também.
Consequentemente, esse ângulo que está aqui embaixo vai ser alfa também. É o mesmo ângulo. Então, eu já consigo dizer o seguinte, ó, que esses dois triângulos, esse pequenininho e esse grande aqui, eles são semelhantes pelo caso ângulo, ângulo. Eles têm dois ângulos correspondentes, correspondentes não, né? Mas eles têm dois ângulos congruentes. Não são correspondentes porque justamente um triângulo está em uma posição e o outro está em outra posição. E aí o que eu preciso? Eu preciso justamente desvirar esses triângulos, tá? Então aqui, ó, eu tenho meu triângulo, vou botar um verdinho aqui para deixar de acordo, ó. Tem um triângulo verdinho aqui, esse pequenininho, tá? E eu tenho um triângulo em azul aqui, que eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Vamos definir pontos, tá? Vamos dizer que esse triângulo aqui, ele tenha vértices no ponto A, B e C. Ah, então, ó, A, B e C. Retirei ele de lá. O que eu sei dele? Eu sei que aqui eu tenho um ângulo de 90 e aqui está o meu alfa. No triângulo em azul, vamos definir os vértices. Ó, o C ele é comum aos dois triângulos, né? O C é o mesmo vértice do pequeno e desse grande aqui. Então, ali eu não preciso definir. Vamos dizer que aqui seja vértice D e aqui seja um vértice E. Então, ó, C, D e E. Só que desse triângulo eu tenho um ângulo de 90, que eu sei. Eu tenho meu ângulo alfa, que acabei de deduzir que ele é o mesmo. E eu tenho os catetos, né? Que é 3 e 3. Perfeito? Bom. Já que eles são semelhantes, pelo caso do ângulo-ângulo, né? Esses dois triângulos aqui, ó, eles são semelhantes, pelo caso ângulo-ângulo. Porém, eles não estão com os ângulos correspondentes. Eu preciso desvirar um dos triângulos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desvirar esse triângulo grande aqui e deixar na mesma posição do triângulo pequeno. Como é que eu desviro ele? Bem simples. Primeiro, tu desenha ele na mesma posição do triângulo grande. No caso do triângulo pequeno, do triângulo em verde ali, ó. Então, meu triângulo em azul, ó, vou desenhá-lo na mesma posição. Tá? Primeira coisa, eu desenho ele na mesma posição. Depois eu ajusto os ângulos. Ó, aqui em cima está o 90, então 90 está aqui. Ó, ajusto os ângulos. O ângulo alfa, né, no triângulo de cima está do lado direito. Então, no triângulo de baixo, o alfa vai vir para cá, para ficar na mesma posição. Primeira coisa, ajusto os ângulos. Segunda coisa, tu ajusta os vértices. Onde é que foram parar os vértices, né? Quem é que eu vou colocar aqui, ó? Quem é o vértice que está no ângulo de 90 graus? Ó, é D. Então, aqui é D. Ah, aqui vai ser o meu D. Qual é o vértice que está no ângulo alfa? No ângulo alfa, ó, é o E. Então, aqui é E. Consequentemente, aqui veio parar o C. Ah, o C veio para cá. Bom, então eu tenho catetos 3 e 3. Tá? Agora, interessante o seguinte, e é aqui que está a sacada do exercício. Tá? Percebam que esses dois triângulos, eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Se eles são semelhantes, eles têm os lados proporcionais. Bom, eu não tenho nenhum lado desse triângulo aqui. Não tenho. Mas percebam que esse triângulo retângulo, ele é isósceles, certo ou não? Ele é isósceles. Ele tem os catetos iguais. Se eles são semelhantes, esses dois lados aqui, esses dois catetos desse triângulo pequeno, eles têm que ser isósceles também. Se eles são semelhantes, correto? E eu vou chamar essas medidas de x. Consequentemente, ó, esse lado ele é igual a esse. Tá? Bom, agora percebam um outro detalhe. Se eu pegar aqui no ângulo de 90 graus e puxar uma linha reta, eu vou traçar a altura desse triângulo, tá? Que seria isso daqui, ó. Só que eu vou prolongar até lá embaixo. Até lá embaixo. Olha lá. Esse pedacinho é 1, tá? E como o meu triângulo é isósceles, né? Esse pedacinho aqui está fazendo o papel da altura e também vai coincidir com a mediana. Certo ou não? Tá? Num triângulo isósceles, né? A altura e mediana correspondem com o mesmo segmento, partindo de um mesmo vértice em comum aos lados iguais. Então, significa que esse lado tem que ser igual a esse, já que o triângulo é isósceles. Perfeito? Bom, então eu posso concluir o seguinte, que se daqui até aqui é uma unidade, então
vou prolongar aqui, ó, no vértice B para baixo, eu vou conseguir saber todo o BC. É isso que eu quero que tu percebas, ó. Daqui para cá vai ser 1 também, ou seja, aqui é 1. Então, o meu BC, que eu não sabia, agora eu sei, ó. Quanto que vale o segmento BC? Ele vale 2, 1 mais 1. Tá? Esse lado vale 2. Tranquilo? Perfeito? Então, na verdade, eu já tenho... Agora eu vou tirar um pouco esse meu desenho daqui, tá? Eu já tenho as coordenadas desse ponto aqui, ó. É o 1 e 3. Tá bem? Ó, vou trazer para cá. Vou trazer para cá, só vou botar em outra cor aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou trazer para cá, ó. Seria pontilhado, né? Seria melhor se eu desenhasse pontilhado. Não sei se eu vou conseguir fazer uma linha reta, mas enfim. Vamos esforçar aqui, ó. Ó. Aqui vai ser 1. Beleza? Bom, então tudo isso que eu fiz foi para achar aquela medida ali embaixo. E ela vai me auxiliar, porque onde é que eu quero chegar, né? Lembra que eu quero chegar na ordenada da bola branca, tá? Eu quero chegar aqui, ó. Quem é esse Y aqui? Tá bom? Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar um outro triângulo retângulo aqui, ó. Essa linha aqui, né, se eu prolongar ela para cima, ó, vou fechar um triângulo aqui, ó. Bem pequenininho. Tá? Que eu aumentei ele aqui. Certamente esse é um triângulo retângulo. Porque eu estou traçando, né, estou prolongando as linhas paralelas aos eixos cartesianos. Então, aqui vai me garantir um ângulo de 90 graus. Tá? Ali vai ser um ângulo de 90 graus. Bom, aí eu vou de novo olhar para esse triângulo aqui de cima, que é o meu triângulo verde. Tá? Meu triângulo verde aqui, ó. De novo eu vou olhar para esse triângulo, porque aqui também tem um ângulo de 90. Tá? Esse aqui é mais fácil de olhar. Agora pensa comigo. Tá? Eu não sei quanto é que vale esse ângulo aqui de dentro, né? Do lado de cá, eu chamei de alfa. Então, do lado de cá, o que que eu vou fazer? Vou chamar de beta. Tá? Vou chamar esse ângulo aqui de beta. Tá? Agora, se eu pegar e prolongar essa reta aqui, ó. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, olha só que interessante, né? E eu prolongar esta outra aqui, tá? O que que eu tenho, né? Eu tenho aqui retas paralelas, poderia prolongar minha mesa aqui, né? Cortadas por essa transversal aqui, ó. Tá? Então, esse ângulo beta ele vai ser o mesmo que está aqui dentro desse triângulo pequenininho. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, o ângulo que está aqui dentro tem que ser beta também. Tá? E aí, de novo, só que eu não tenho como escrever ali, né? Vou puxar lá para cima, ó. Ali dentro é beta, que eu vou trazer para cá, ó. Aqui é beta. E aqui é 90 graus. Então, esses dois triângulos, ó, o meu ângulo de 90 graus lá em cima, o meu beta aqui. Esses dois triângulos, de novo, eles vão ser semelhantes pelo caso ângulo-ângulo. Eles têm dois ângulos congruentes. Só que, de novo, um está de um jeito e o outro está de outro. E vamos usar as mesmas letras que eu já tinha usado antes, pelo menos para o primeiro triângulo. Ó. O primeiro triângulo, eu tinha usado aqui, ó, A, B, C. Então, nós vamos mudar isso, tá? Então, ó, A, B, C. Então, vou botar aqui, ó. A, B e C. E o BC agora eu sei que é 2. E esse triângulo é um triângulo retângulo isósceles. Se eu quisesse descobrir o x, eu poderia descobrir um x por um Pitágoras. Não precisa, tá? Não precisa. Agora, desse triângulo em vermelho, percebam que esse vértice B é comum, né? Então, aqui vai ser o meu vértice B também. O que que eu tenho de novidade? Eu tenho esses dois vértices que eu não sei. Bom, vamos seguir aí. Eu já usei A, B, C, C, D para o outro. Eu vou chamar aqui, então, de F e G. Ó, F e G. Bom, vou desvirar os triângulos. Eu vou desvirar o verde, tá? Vou deixar o verde na mesma posição do vermelho. Vou deixar o verde... Deixa eu botar em verde aqui. Vou deixar o verde, vou até arrastar mais para o lado aqui agora, ó. Eu vou deixar o verde na mesma posição do vermelho.
Tá, peraí que falhou aqui. Aqui, vamos deixar o verde na mesma posição do vermelho. Pronto. Então, ó, primeiro eu ajusto os ângulos. Ó. Aqui tem que ser o ângulo de 90, para deixar os ângulos correspondentes iguais. Ó. Aqui tem que ser 90. Aqui é beta, então o beta tem que vir para cá. Aqui vai estar meu beta. Agora que eu ajustei os ângulos, eu vou ajustar os vértices. Bom, no triângulo verde, 90 graus, quem é o vértice em 90 graus? É o A. Então, o A veio para cá. E o beta é o B. Então, o B veio para cá. Consequentemente, o C está aqui. Tá? E desse triângulo, eu sei que os catetos são x e x. A hipotenusa é 2. Beleza. Se os triângulos são semelhantes, é mesmo raciocínio. Se esses dois triângulos são semelhantes, esse é um triângulo retângulo isósceles, esse triângulo aqui que é retângulo, ele tem que ser isósceles também, concorda comigo? Então, eu não sei quem são os catetos, mas certamente, se eu chamar esse cateto de Z, o outro é Z também. Perfeito ou não? E o que eu quero? Eu quero justamente esse cateto Z aqui, ó. Eu quero justamente esse pedaço aqui, ó. Se eu souber quanto é que ele vale, porque aqui é 3, né? Vocês não conseguem agora enxergar porque eu escrevi, né? Aqui é 3. E aqui é meu Y, né? Se eu souber essa variação, eu vou descobrir quem é meu Y, certo ou não? Bom, agora eu vou apagar um pouco esse desenho aqui, ó. Vou tirar esse monte de risco que eu fiz para vocês visualizarem melhor aqui. Olha só, tá? Olha só. Deixa eu apagar aqui um pouco, ó. Vamos tirar aqui essa reta. Vamos tirar aqui, ó. Vamos melhorar aqui, tá? Vamos deixar esse desenho mais limpo aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vamos mudar aqui de novo. Aqui. Aqui. Tá? E aqui, né? Eu já tinha essa informação, né? E aqui o meu triângulo, olha aqui, ó. Lembra que aqui era 1? Então, de 0,5 até 1 é 0,5, né? Essa variação é 0,5, certo ou não? Isso daqui vale 0,5. Então, esse cateto que está aqui em cima, ó, é 0,5. Como os catetos são iguais, o meu Z é 0,5. Ó. Se aqui é 0,5, aqui vai ser 0,5 também. Perfeito? Ó, então, eu concluí que o meu Z é 0,5. O que eu quero? Eu quero a ordenada da bola branca. Ora, se a variação é de 0,5, deixa eu voltar aqui. Se essa variação aqui, que é o meu cateto, é 0,5, quanto é que vale o y? É só fazer 3 menos 0,5. Certo ou não? Então, o meu valor de y aqui, ó, é 3 menos 0,5, é 2,5. Tá aí a resposta. Tá? Eu não lembro qual é a alternativa dessa questão, tá? Até vou voltar aqui no slide anterior. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, letra E. 2,5 letra E, tá? Vou voltar aqui de novo. Então, por semelhança de triângulos, tá? Por semelhança de triângulos, dá para a gente chegar na resolução aí dessa questão número 7, que ela, no meu ponto de vista, bem difícil, tá? Pelo menos trabalhosa, tá bom, meus queridos? Um grande abraço, até uma próxima aula.